Jesus é o Senhor do sábado. Nós vamos estar lendo Marcos 2, do versículo 23 até o 28. Mas, se nós formos olhar um pouquinho antes, nós vamos ver que Jesus, ele está assim sendo atacado e contra-atacado pelos líderes religiosos. Nós lemos na semana passada sobre a cura daquele paralítico, aqueles homens pensando em seu coração que Jesus estava blasfemando porque ele estava se colocando como Deus. E logo mais nós podemos, com exceção da vocação de Levi, Jesus comendo com os pecadores, novamente os escribas e fariseus, eles chegam para os discípulos e dizem os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores, 2,16, Jesus comendo com os pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Aí Jesus, novamente, ele responde. E agora, acerca do jejum, da mesma forma, nós podemos ver que os escribas e os fariseus, novamente se opondo a Jesus, viram alguns e lhe perguntaram, versículo 18, por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Então nós vemos aqui Jesus sendo perseguido pelos líderes religiosos. E mais uma vez, nós vamos ler o texto por completo agora, 23 até o 28 de Marcos 2, mais uma vez isso vai acontecer. Olha o que diz a palavra de Deus, Marcos 2, versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus, vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ô Paizinho querido, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que lança a luz do nosso entendimento, o Teu Espírito Santo que habita em nós, o Teu Espírito que se entristece, que nos mostra pela Tua palavra o caminho no qual nós devemos seguir. Mais uma vez, nós pedimos a Ti, Senhor, que o nosso entendimento seja iluminado pelo Teu Espírito Santo. Lança a luz, Senhor, no nosso entendimento, para nós sairmos daqui edificados pela Tua palavra. Oh meu Deus, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor, queridos. O descanso. Como eu disse agorinha, nós temos ministrado já no segundo domingo sobre essa questão do descanso. A necessidade que nós temos de estarmos descansando. Afinal de contas, ninguém é de ferro, como diz o ditado, não é mesmo? Ninguém é de ferro, então nós precisamos de descanso. Nosso corpo físico precisa de descanso. Nós vivemos em uma cultura que valoriza o trabalho e a produtividade, mas muitas vezes nos sentimos exaustos e sobrecarregados. O descanso físico é importante, mas o descanso espiritual é essencial para uma vida plena. Jesus, como Senhor do sábado, oferece um descanso que vai além do descanso físico, um descanso que vai além do descanso físico, libertando-nos do legalismo religioso e nos convidando a descansar em sua graça. Amém? Muito bem, o primeiro pensamento que nós queremos desenvolver aqui nessa noite sobre a religião versus o evangelho.
como eu li agora em algumas passagens, Jesus recebendo oposição dos líderes religiosos da sua época, e aonde Jesus ia, ele tinha opositores, ele tinha pessoas que se levantavam contra o ministério de Jesus. Mas nós podemos ver aqui no primeiro pensamento a religião versus o evangelho. Olha o versículo 23 da passagem que nós lemos agorinha, Marcos 2. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Veja bem, Jesus está atravessando a seara em um dia de sábado. Os seus discípulos estavam colhendo espigas. Eles estavam com fome. Eles estavam com fome. E por estarem com fome, eles precisavam se alimentar. E de acordo com a lei de Moisés e a tradição dos escribas e dos fariseus, eles não podiam de forma alguma se alimentar ou comer no dia de sábado, naquelas circunstâncias nas quais eles estavam comendo. Religião versus evangelho. A religião e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles representam duas formas fundamentais nas quais se diferem uma da outra, mas são formas de relacionamentos com Deus, maneiras nas quais nós nos relacionamos com Deus. A religião desses homens, desses escribas e fariseus, a religião de muitos de nós, das quais nós vivemos, a religião é baseada em obras e desempenho. Não faça isso, não faça aquilo outro. A lei de Moisés mesmo tinha muitos mandamentos. Olha o que Jesus disse: eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Então Jesus, ele veio com uma missão de cumprir a lei e não de abolir. Aí eu pergunto para você, e eu respondo ao mesmo tempo: qual foi a única pessoa que conseguiu guardar, cumprir a lei de Moisés na sua íntegra? Jesus Cristo. Ele foi o único. Antes dele e depois dele, ninguém jamais conseguiu cumprir a lei, só Jesus mesmo. Por isso que ele se tornou meu e o seu Salvador. Ainda o versículo 24 do capítulo 2 que nós lemos, diz o seguinte: advertiram os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito ao sábado? Por que os teus discípulos estão fazendo? Ou por que vocês, discípulos, estão fazendo o que não convém, o que não é lícito fazer no sábado? A religião, ela opera sobre a lógica de que, para ser aceito por Deus, preste bem atenção, para ser aceito por Deus, a pessoa precisa se esforçar. Para ser aceito por Deus, ela precisa seguir regras, cumprir mandamentos e ser moralmente boa. A religião diz: eu obedeço, logo sou aceito. Olha essa frase: eu obedeço, logo sou aceito. Qual o nome disso? Religião. O nome disso é religião. O evangelho do Senhor Jesus, por outro lado, é baseado na graça. É baseado na graça do Senhor Jesus. Essa graça opera sob a lógica de que a aceitação de Deus já foi conquistada por Jesus Cristo e não depende dos nossos esforços. Deixa eu falar novamente: e não depende dos nossos esforços. O Evangelho diz: eu sou aceito por causa de Cristo, logo obedeço. Olha a diferença. Olha o que a religião diz: eu obedeço, logo sou aceito. A graça diz: eu sou aceito por causa da morte, daquilo que Jesus fez na cruz, pelos meus pecados. Então, sendo aceito pela graça, então eu obedeço. Não tem pedras lavradas.
não tem esforço humano, é tudo o resultado da graça. E você sempre vive com gratidão desse jeito. A religião versus o evangelho. A religião, ela traz para o homem, ou para os homens, uma carga pesada. A religião é uma carga pesada, porque ela coloca a responsabilidade de alcançar salvação. Preste bem atenção. A religião, ela coloca a responsabilidade de alcançar salvação e a aprovação de Deus sobre os ombros do indivíduo. Você quer ser salvo? Quer? Mas você vai ter que ralar muito. Você vai ter que fazer um grande esforço. Irmãos, não era nem necessário Jesus morrer na cruz do Calvário. Prestem atenção, meus amados. Se fosse desse jeito, homem nenhum, antes de Jesus conseguiu se salvar dessa forma, e nem depois de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. A religião cria uma mentalidade de medo e ansiedade, pois a pessoa nunca sabe se fez o suficiente para ser aceita por Deus. Foi isso que o Samuel falou hoje de manhã. Os deuses, eles precisam dos meus sacrifícios para que eles me aceitem, ou para que eu fique de boa com eles, ou com eles. A religião também, baseada no esforço humano, pode levar o homem ao orgulho, ou então a culpa e ao desespero, porque a pessoa sempre sente que está falhando. Sempre sente que está falhando. Você pratica a caridade, você ajuda os pobres, você frequenta uma igreja, aí você diz, mas Deus seria injusto se Ele me enviasse ao inferno, porque eu sou dizimista, eu pratico boas obras, eu vou à igreja, e nós excluímos a graça, e não conseguimos entrar no descanso de Deus. Agora, queridos, o Evangelho do Senhor Jesus é uma mensagem de descanso e liberdade. Jesus mesmo disse, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A religião, ela não consegue dar descanso para a tua alma. O seu esforço, as suas tentativas de tentar agradar a Deus, de tentar ir aos céus, vai lhe causar só peso. A religião, ela produz medo pela culpa. Mas está tão difícil, eu não consigo, eu vou desistir. Muita gente faz uma confusão terrível de salvação com santificação. Já tenho falado tanto sobre isso, mas eu preciso repetir mais vezes aqui na igreja. Salvação, santificação, galardão, 3 coisas distintas, meus amados. Mas a salvação é obra de Deus, é Deus agindo na sua vida. Não esqueça disso jamais. O que você está entendendo? Diga amém. Agora, Jesus, Ele se coloca como o Senhor do sábado, aqui nesse texto que nós acabamos de ler. No versículo 25, Jesus responde aos fariseus, mas Ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Nunca leste o que fez Davi?
como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele num sábado. Novamente, Davi, ele, segundo a religião dos fariseus, ele cometeu um sacrilégio. Sabe, amados, Jesus se coloca aqui como o Senhor do sábado. O sábado, ele foi instituído por Deus como um dia de descanso, como referencial, preste bem atenção, de descanso para o homem. E vocês podem ver ali em Êxodo 20, como nós lemos hoje de manhã, Êxodo 20, do 8 ao 11, vocês percebem que o descanso está atrelado com a obra da criação, término da obra da criação. O dia do Senhor para nós hoje está ligado com o término da redenção que Jesus fez na cruz e na ressurreição. Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Tendo ressuscitado no primeiro dia, querido, ele se reuniu com os discípulos no primeiro dia, e assim por diante. Então Jesus, aqui nesse texto, ele se coloca como o Senhor do sábado. Acrescentou o versículo 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Muitas regras, como eu disse hoje de manhã, havia muitas regras, até eu falei sobre 34, mas não era 34 regras, eram 39 categorias diferentes do que podia e não se podia fazer. É esse o tipo de religião que nós vivemos também nos nossos dias. Uma lista enorme, incontáveis, de coisas nas quais nós precisamos fazer. E ai de nós se não fizermos. Os líderes religiosos transformaram o sábado em um sistema de obrigações legalistas, onde o foco estava em não fazer certas coisas, em vez de celebrar a bondade e a provisão de Deus. Amados, Jesus ele se coloca aqui nesse texto como sendo o Senhor do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Em outras palavras, quem é maior, o homem ou o sábado? O homem. O homem, ele é maior do que o sábado. O sábado ele foi feito por causa do homem. A palavra sábado significa descanso, ou descanso profundo, como Tim Keller coloca. Descanso profundo. E esse descanso profundo refere-se ao descanso para nossas almas, para a minha alma, para a sua alma, para o seu espírito, para o meu homem interior. E esse descanso interior, eu ministrei uma palavra aqui em 2023, sobre o descanso do Senhor, o ano sabático. Nós entramos no descanso de Deus. Todos nós que um dia tivemos um encontro, pessoas que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. Jesus está mostrando que o sábado não é um fim em si mesmo, mas um meio para apontar para algo maior. O descanso que só Ele pode oferecer. Há um descanso de Deus para a sua vida que só Ele pode te dar. A religião não vai conseguir. A força do braço não vai conseguir. O sábado era sombra daquilo que havia de acontecer no futuro. Jesus, ele está dando uma nova conotação para nós, aqui no sábado, nesse texto, assim como ele deu para outros mandamentos. E nós precisamos entender, para nós entrarmos nesse descanso de Deus, nessa terra prometida, nessa terra que mana leite e mel, porque senão nós vamos ficar com a mentalidade de escravos, e Deus não quer que nós sejamos escravos, Deus não quer que nós vivamos como escravos,
cativos pela religião, cativos por tantas normas, por tantas leis a ser seguidas, tentando agradar o coração de Deus, sendo que isso é impossível ao coração, ao homem. Se não for a graça, nós estamos perdidos. A graça, querido, é algo necessário para nós. Jesus é o descanso definitivo que o sábado simbolizava. E encontrareis descanso para as vossas almas. Então você entrou aqui nessa noite para receber uma palavra de Deus. Então recebe esse descanso de Deus. Jesus Cristo, Ele é o descanso de Deus. Oh meu Deus, como é bom viver livre, calmo, sereno e tranquilo. Mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a tantas turbulências, há um descanso em Cristo Jesus. Há um descanso em Cristo Jesus. Há um descanso que não é apenas físico, mas espiritual. Eu estou repetindo de propósito mesmo. Há um descanso que não é apenas físico, mas espiritual. É a paz que vem de saber que somos aceitos por Deus, por causa daquilo que Ele fez por nós, e não por causa daquilo que nós fazemos por Ele. Como isso faz diferença? A sua alma, o seu homem interior. Você vai encontrar descanso, paz perenal em Cristo Jesus, quando você entrar nesse descanso do Senhor. Aí eu pergunto para você nessa noite: você tem vivido nesse descanso? Você tem tentado de todas as formas tentar agradar a Deus, tentando, se decepcionando? Não faça isso com a sua vida. Não faça isso. Quando nós entendemos a atração da graça do Senhor Jesus, quando nós entendemos aquilo que Jesus fez por nós na cruz, a importância da obra da cruz do Calvário, da obra da redenção, nós vivemos descansando no Senhor, descansando nos braços do nosso amado, nunca confiando nos nossos méritos. Não faça isso com a sua vida. Agostinho disse o seguinte, olha o que Agostinho disse: nosso coração está inquieto até que descanse em Ti, ó Deus. Nosso coração está inquieto até que descanse em Ti. John Orr, ele diz: o descanso do sábado é o antigozo do descanso eterno que temos em Cristo Jesus. Esse descanso que Deus tem para a sua vida é para o tempo que se chama hoje, não é para a eternidade, é para o tempo presente. Vamos entender isso. Agora Jesus, Ele se colocando como Senhor do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Hoje o Ministério de Louvor falou sobre Yahvé, o grande eu sou o que sou. A forma como Deus se revelou, a Moisés, lá no Monte Horebe, onde a sarça ardia. Mas o povo de Israel vai perguntar: quem é que te enviou? O faraó vai perguntar: quem é que te enviou? E você vai responder: eu sou o que sou, ou seja, Yahvé. Yahvé me enviou, ou seja, o Senhor, com letra maiúscula, nome próprio de Deus, o Deus de relacionamentos. Esse nome Senhor, Jesus se colocando como Senhor do sábado, expressa que Ele é eterno, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive soberano sobre o sábado, que os escribas e fariseus tinham colocado como legalismo. O nome eu sou tem um significado profundo para nós nos dias de hoje. Olha o que Jesus disse, por exemplo. Há uma série de palavras ministradas por grandes homens de Deus, com dezenas de eu sou. Mas João 8:58, olha o que diz: antes que Abraão existisse, eu sou o Senhor do sábado. Essa declaração chocou os ouvintes judeus, pois eles entenderam que Jesus estava afirmando ser Deus eterno.
É esse Deus que você conhece? Ou é o Deus da religião? Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ainda Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus é a fonte de sustento espiritual que satisfaz a fome mais profunda da nossa alma. Eu sou o pão da vida. É Jesus que nos dá o sustento espiritual. Sabe, amados, você corre para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Você estuda filosofia, faz mestrado, doutorado. Aí você é alcançado por algo muito simples: descanso em Deus. Descanso do seu homem interior. Só Jesus Cristo pode te dar. Só Ele te dá, e é de graça. Sem esforço humano, sem participação da religião do homem. Eu sou a luz do mundo. Jesus ilumina o caminho para Deus e dissipa as trevas do pecado, dissipa toda a ignorância das nossas vidas. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Jesus é o único caminho para a salvação e a comunhão com Deus. Eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o grande eu sou. Louvado seja Deus. E outros: eu sou a videira verdadeira, e assim por diante. Agora, querido, mas qual é a importância de nós entendermos o significado de Jesus como Senhor do sábado, como aquele que tem um descanso profundo para nossas almas? Se Jesus é o eu sou, então Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Se Jesus é o seu grande eu sou, Ele é o tudo que você precisa. Amém? Você precisa de sustento, Ele te satisfaz. Precisa de direção, o eu sou tem direção para a sua vida. Precisa de proteção, o eu sou, Ele pode te oferecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não confie na força do seu braço, coloque os seus olhos nele. É olhando para Ele que você vai ser salvo. A religião não consegue produzir isso, queridos. Não consegue. Jesus sendo o Senhor, nós podemos descansar nele, confiando que Ele é o suficiente em todas as nossas necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Onde está a sua esperança? Aonde está? Aonde está a sua esperança de vida? Está em Jesus ou nas coisas desse mundo? Coloque a sua confiança nele. A sua vida será diferente, totalmente diferente. O eu sou nos liberta da necessidade de buscar satisfação e segurança em outras coisas, tipo riqueza. Procurar descanso para a tua vida nas riquezas. Querido, isso daí vai te levar à loucura. As riquezas não conseguem produzir descanso para a sua alma. É só Jesus. Você quer sucesso nesse mundo? Você precisa de Jesus. Ele mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh Jesus, só Jesus pode dar descanso para você e para mim. O verdadeiro descanso é possível quando nós reconhecemos que Jesus é o eu sou, o poderoso, o soberano, o altíssimo. Quando você tira os seus olhos de você, das circunstâncias difíceis da sua vida, aí você começa a entrar no repouso de Deus, no descanso de Deus. A religião não consegue produzir isso em você. Um último pensamento aqui agora para nós, queridos. O fim da religião. A religião como esforço humano. A religião opera sob a lógica de troca. Se eu fizer isso, Deus fará aquilo. Se eu fizer isso, Deus fará aquilo. É um sistema de mérito.
onde a pessoa tenta ganhar o favor divino através de boas obras, através de rituais, obediência a regras. Esse sistema, querido, ele é opressivo. Ele te oprime. Ele é exaustivo. Pois a pessoa nunca sabe se fez o suficiente para ser aceita por Deus. Agora, quando nós deixamos a religião, nos lançamos para a graça, aos braços do Senhor Jesus, o Evangelho, como graça de Deus, sobre graça imerecida. O Evangelho não se baseia em mérito humano, mas na graça de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um dinamite, algo poderoso, que chega na sua vida e faz uma diferença enorme, exorbitante. Jesus fez o que nós não poderíamos fazer. Ele cumpriu a lei, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida eterna. Em vez de dizer, preste bem atenção, em vez de você dizer, eu obedeço, logo sou aceito, o Evangelho diz para você nessa noite, eu sou aceito por causa de Cristo, e eu lhe obedeço. Eu digo, sim, Senhor, eu me curvo diante de ti. Se você cometeu pecados, perdoa-me, Senhor Jesus, como diz a palavra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Jesus não veio para fundar uma nova religião, não. Ele veio para dar sentido para a minha vida, para a sua vida, para a minha existência. Se você não tiver um relacionamento pessoal com Jesus, você vai estar perdendo a melhor experiência que o homem poderia ter nesse mundo. De se relacionar com a Trindade Santa, de se relacionar com Jesus. Como diz a palavra, Hebreus 10:1, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Oh meu Deus, como é bom descansar em Jesus, correr para Ele. Mas você vai se cansar, você vai se decepcionar e não vai ser aceito por Deus, porque é a graça. Mas pastor, eu nunca adulterei. Não é porque você nunca adulterou, é por causa da graça que você vai ao céu. Mas eu nunca roubei. Não é porque você nunca roubou, é por causa da graça. É a graça que te leva aos céus. Eu nunca matei. Não é porque você nunca matou. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque um dia você poderia chegar com petulância diante de Deus. Olha, Senhor, os pelagianos cometem esse erro. Eu estou aqui porque eu fiz por merecer. Eu mereço entrar no teu descanso, na tua glória. Apartai-vos, maldito, porque não vos conheço. Não coloque a sua confiança na religião, nas suas práticas religiosas. Coloque a sua confiança em Deus, só em Jesus Cristo. Nós precisamos viver além da religião. Jesus, como o Senhor do sábado, oferece um descanso que a religião nunca poderá proporcionar. Ele liberta do legalismo e nos convida para descansar em sua graça. Como que está a sua vida? Como que está o seu nível de descanso em Deus, de confiança no Senhor Jesus? Se você morrer hoje, você vai ser salvo pela graça? Ou você acha que você vai ser aceito por Deus por causa da sua religiosidade? É só por causa do Senhor Jesus. Por causa do nosso amado, do amado da nossa alma. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção. Vamos, irmãos, do louvor.